Olá, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao curso de formação em acompanhamento terapêutico do Atenda. Me apresentar, sou Maurício Herman e vamos seguir adiante aqui com o nosso roteiro de aulas. Hoje teremos a aula 6, uma nova indicação clínica para o tratamento possível das psicoses, o sintoma e o laço social. O sintoma aqui com a grafia com H, ou seja, né, uma palavra que se distingue, tem um outro sentido do que a palavra sintoma sem H. Esta aula nós vamos estar dando continuidade então ao curso, é a aula referente ao capítulo 5 da tese, né, ou do livro escrito em castelhano, e o capítulo 6 do livro publicado em português. Então hoje, né, neste contexto aqui, a gente vai primeiramente recuperar um pouco questões teóricas do modo como Lacan trabalhou a questão aí das psicoses, tá? Porque é importante ressaltar uma mudança teórica importante, ou seja, o estatuto do nome do pai. Ao longo da obra do Lacan há uma mudança aí significativa que a gente vai teorizar, pois, né, junto com isso, há também consequências teóricas para pensar as questões aí também da psicose, né? Então, nos anos 50, o Lacan pensava o nome do pai como um S2, né? E a partir dos anos 60, ele reformula isso ao dizer que o nome do pai, esse significante importante aí para pensar a constituição do sujeito, assume o estatuto de S1, e isso tem consequências na teoria. Então, a gente vai problematizar essas questões, né? E aí então pensar como que é a indicação clínica da psicose, né, da foraclusão do nome do pai, né, nos anos 50, recuperando, portanto, aquela história da metáfora delirante, e dos anos 70, o nó borromeano, que é a questão central que a gente vai trabalhar neste momento, né? Então eu vou fazer um comentário sobre isso para recuperar ou também comentar os três registros que orientam a experiência clínica e que dá base para pensar teoricamente a clínica psicanalítica e também no contexto da psicose. Então a gente vai falar de simbólico, imaginário, e hoje vou me estender um pouco mais no conceito de real. Tá? Por quê? Porque o conceito de real ele é importante, ele vai ganhando corpo na teoria lacaniana e traz também desdobramentos para nós. Quer dizer, cabe então considerar também como é que a gente teoriza o registro do real na clínica, né, na clínica lacaniana, e aí nesse sentido também vou fazer um comentário a respeito disso, de um projeto do Lacan de tentar tornar a psicanálise científica, né? A gente vai problematizar um pouco essa questão, na verdade, ao incluir um recurso que o Lacan se propõe, né, a lançar mão, que é de como teorizar essa noção de real ou de compulsão à repetição, né, introduzindo aí a topologia, né? Então a gente vai falar de uma topologia ou da maneira como a topologia se inicia aí, né, como um campo da matemática. Então eu também vou fazer um comentário muito breve de introdução para pensar o que é a topologia na matemática, para daí falar de uma topologia lacaniana, né? Quer dizer, falar então do modo como Lacan faz esse movimento de derivação, já comentamos isso aqui neste curso, então também pegar um conceito oriundo de um outro campo da matemática, a noção de nó borromeano, circunscrito aí a topologia, né? E propor uma leitura lacaniana, né, da topologia dos nós borromeanos como um fundamento teórico para pensar a indicação clínica das psicoses, no caso aqui nosso, né? Então, de pensar
como é que nos anos 70, né, na clínica das psicoses, como é que a gente pode, nos seus efeitos de real, ter aí como efeito clínico uma suplência ao nome do pai que foi fora incluído na psicose, então uma suplência ao S1, né? Algo que é um efeito importante analítico, né? E que justamente, né, converge para a nossa hipótese clínica, que será retomada na próxima aula, na aula 7, né? Essa ideia de que o AT tem sim algo de analítico, sobretudo com relação aos seus efeitos esses que converge justamente para essa hipótese teórica, né, de que na clínica, seja no consultório ou no acompanhamento terapêutico, os efeitos clínicos convergem ou se relacionam com essa noção teórica de conseguir construir uma suplência ao nome do pai que foi fora incluído na psicose. Então, esse é o roteiro para hoje, para esta aula, né? A gente vai trabalhar assim, então, nestes termos. Com relação à questão aí dessa mudança, né, de estatuto do nome do pai na teoria lacaniana, quero fazer um comentário breve, recuperar um pouco isso, né? Então, nos anos 50, quando a gente estudou, inclusive aqui, essa indicação clínica de construção da metáfora delirante em Lacan, né, a gente tinha ali, nos anos 50, essa ideia, não, ou pensar o nome do pai, o significante do nome do pai, como um significante que faz a transmissão simbólica, né, para a criança, no Édipo, então que este significante seria um S2. Vamos lembrar isso. Então, tem, por exemplo, no texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível das psicoses, Lacan, por exemplo, ali formula algo que ele nomeou como fórmula da metáfora paterna, né? Então, ali aparece um pouco essa ideia, quer dizer, tem um primeiro significante, que é o significante desejo da mãe, né? Como algo importante que vai, vamos dizer assim, criar a condição necessária, prévia, para erogenizar a criança, né? Então aquela ideia do primeiro tempo do Édipo, né? O desejo materno, né? A mãe que toma aquele bebê como falo simbólico, né? E aí vem o significante nome do pai como um significante que vai substituir este primeiro significante que seria o desejo materno. Então, o significante nome do pai aparece nos anos 50 como um S2, né? Ainda que na fórmula da metáfora paterna ele aparece o nome do pai primeiro de uma maneira velada, porque esta mãe, ao tomar o bebê como falo simbólico, já tem algo aí do nome do pai incluído, né? Mas nos anos 50, né, o significante nome do pai ele tem esse estatuto de S2, de substituição metafórica, né? E aí, nesse contexto, a gente trabalhou também nos anos 50 a ideia, né, da construção da metáfora delirante como uma indicação clínica importante, né? Vale recuperar isso rapidamente, essa dimensão aí, portanto, né? Ou uma hipótese teórica que está colocada no seminário 3 das psicoses, que algo do pulsional não entrou no sistema de simbolização e há uma Beraum, né? Que é justamente essa admissão ao simbólico, né? Que não entrou no sistema de simbolização aí na psicose, no caso seria a vertente feminina, né, da pulsão anal, né? Então a vertente da passividade da pulsão anal, né? E quando isso não entra no sistema de simbolização, pode retornar, por exemplo, numa crise psicótica. Então há um retorno de real na crise psicótica, quando, né, essa porção, né, da pulsão anal retorna, e este retorno se dá pela via dos objetos do mundo. Então lembrar isso, né? O inconsciente ao céu aberto e a metáfora delirante, a construção da metáfora delirante como uma indicação clínica para tentar
construir uma borda a esse retorno do real, neste contexto pela via dessa pulsão, né, que volta e que insiste numa crise psicótica. Então, recuperar isso com vocês, o delírio, né, como uma tentativa de cura, tá? A construção da metáfora delirante como uma estratégia pela via do significante de dar borda a esse retorno do real, né? Quer dizer, isso já ajuda um psicótico em crise a retomar a sua posição no laço social. Vamos lembrar, por exemplo, o Schreber, quando ele escreve o seu livro Memórias de um Doente de Nervos, depois que ele escreve aquele catatal de 800 páginas, né, ele estabiliza, né? E isso é um exemplo interessante para nós aí, para a gente pensar. E aí temos então, neste momento, nos anos 50, o nome do pai como S2, né? E depois o Lacan, nos anos 60, quando ele está trabalhando essas questões do pai, ele reformula essa história do nome do pai como S2 e vai dizer, não, o nome do pai, na verdade, ele é um S1, ele é um significante primordial, ele que, na estruturação edípica, vai constituir a amarração, né, dos três registros do real, do simbólico e imaginário. Então, é nos anos 70 que vem uma questão importante, no esteio também de uma consideração fundamental na obra do Lacan, que é botar foco, né, evidenciar na radicalidade também o conceito de real, né? Então, o real, nos anos 70, ele também tem uma dimensão teórica que perpassa, vamos dizer assim, né, aquele resto, né, que se produz quando há um encontro da criança com o objeto mítico de satisfação, né, esse encontro com o objeto mítico, nirvana, há um resto, esse resto é a base, né, dessa noção de real agora vinculado à compulsão, à repetição, né? Então é aquilo, né, esse resto que se produz ou se articula em termos freudianos com algo que o Freud também vai nomear a questão aí da compulsão, a repetição é um conceito fundamental para a psicanálise e que está posto em Freud naquele texto Recordar, Repetir e Elaborar, é uma questão importante aí que está colocada e que Freud também retoma em outro texto que se chama Além do Princípio do Prazer, 1923, quando ele vamos dizer assim, teoriza a noção de real, ou melhor dizendo, de compulsão à repetição com a pulsão de morte, né? Depois o Lacan que vai falar de real e de gozo do ser, né? Como conceitos que são, vamos dizer assim, complementares a essa lógica, né? Para pensar essa questão da experiência humana, aquilo que repete, né? Aquilo que repete é da ordem da pulsão de morte, do real ou do gozo do ser. Então, essa questão aí do nome do pai como S1 e que faz a amarração dos três registros, real, simbólico e imaginário, né? Aí que a gente inclui também essa dimensão do sintoma com TH, né? O sintoma, o quarto elemento do nó borromeano que vai fazer a amarração dos três registros, né? A gente tem aí também um conceito que leva na radicalidade a dimensão do laço social, né? Isso é importante da gente pensar, como é que o laço social se configura de uma maneira, vamos dizer assim, de um protagonismo determinante para pensar a direção de tratamento na psicose. Bom, então, para a gente fechar esse comentário prévio com relação aí a essa mudança do estatuto do nome do pai na teoria lacaniana, então, nos anos 50, o nome do pai com S2, e depois agora, falando dos anos 70, o nome do pai com S1, comentar somente que não há uma ruptura epistemológica entre essas duas indicações clínicas. O que eu quero dizer com isso?
que na clínica, quando a gente recebe um psicótico em crise, a gente opera com essa lógica aí da construção da metáfora delirante, da enquete d'un sujet, ou seja, da busca, da pesquisa de um sujeito, como é que esse cara está tentando se manter no tênue fio aí da borda da loucura, né? Então, quando há uma crise, se há uma produção delirante, a gente ajudar o nosso paciente a construir o seu delírio, e ao mesmo tempo a gente também opera com essa dimensão do sintoma com TH, né? Quer dizer, é uma pergunta que a gente pode também colocar para nós, como é que essa pessoa que está em crise pode, né, por um lado, se ela está em crise, vive um distanciamento dos objetos do mundo, lembrando aquela imagem do Freud, do sepultamento do mundo, quando o paciente desloca a sua energia psíquica, a sua libido, né, retira dos objetos do mundo e reinveste em direção ao seu próprio narcisismo, e aí ocorre o sepultamento do mundo. Então, também a gente opera na clínica da loucura com essa dimensão, pensar como é que essa pessoa vai poder, aos pouquinhos também, recuperar sua relação com os objetos do mundo. Ou seja, como é que ela vai reinvestir sua energia psíquica aos objetos do mundo, ao laço social, né? E aí, nesse sentido, né, a gente opera com essas duas dimensões clínicas, né? Assim sendo, não dá para dizer que há uma ruptura epistemológica, não é um primeiro Lacan e o segundo Lacan, o primeiro Lacan da metáfora delirante, o segundo Lacan do sintoma, né? Quer dizer, a minha posição teórica com relação a esse debate, eu me posiciono nesses termos, não é assim que eu costumo pensar, né? Então, queria também fazer esse comentário prévio, para daí a gente ir para o nosso segundo ponto, que é recuperar essa dimensão de simbólico, imaginário e real, porque a gente vai falar disso, né, dos três registros, simbólico, imaginário e real, como os atrelados, né, ao nobo romeano. Então a gente vai teorizar, pensar essa questão aí, né, dos três registros. Deixo essa questão mais para frente. Por hora, só lembrar dessa ideia aí do simbólico, né, o simbólico como um registro que é, vamos dizer assim, próprio do homem, né, do ser humano, né, e da sua dimensão mais particular, né? Quer dizer, vamos lembrar então que o que define o ser humano na sua humanidade é o fato de sermos seres simbólicos, portanto, seres de linguagem, seres que são constitutivos aí desde, né, uma filiação cultural, então a cultura também como algo que é próprio da experiência humana. Lembrar, né, o texto de Totem Tabu, de Freud, né, é um texto que vai justamente problematizar a gênese do processo cultural. Então, uma hipótese teórica, algo da energia psíquica, da libido, da sexualidade, ela é, portanto, convertida desde a perspectiva da sublimação para o projeto cultural. E aí o Freud ali tem toda a discussão ali do mito, né, do assassinato do pai da ordem, enfim, né, tem todas as questões que a gente pode teorizar, mas que não vou entrar neste momento aqui. Só lembrar que o simbólico tem essa dimensão, né, uma dimensão de linguagem, de laço social, de cultura, né? É o que nos permite na clínica a gente, ao elaborar algum conteúdo que vem pela via da repetição do real, da gente colocar isso em palavras, né? Trazer então o real para o simbólico, por exemplo, né? Então a clínica como um ato de fala e a tentativa de colocar em palavras algo que não está elaborado, sendo freudiano, né? Também
segue essa dimensão, né? Então, esse é um dos registros que orienta a experiência humana e a experiência na clínica psicanalítica. Temos também o registro do imaginário, né? E que a gente já teorizou aqui, já falamos aí, né? Pegando então o texto do Freud, Introdução ao Narcisismo, em 1914, o Freud vai dizer: existe uma operação psíquica, a constituição do narcisismo primário, né? Então, de pensar que inicialmente o bebezinho ele não tem consigo um contorno corporal, tampouco ele tem essa dimensão do limite do seu corpo e do que é o corpo do outro, a ponto, por exemplo, de supor que o seio materno é parte de si próprio. Então, o ato psíquico da constituição do eu é um ato psíquico que ocorre na relação afetiva entre bebê e o agente da função materna, e este ato psíquico é justamente o que vai, por um lado, delimitar o contorno corporal e, por outro lado, também estabelecer ou instaurar a dialética do eu e do tu, né? Lacan tem um texto que se chama Estádio do Espelho, ou a formação do eu, né? Que está presente nos escritos, um texto que foi inicialmente apresentado em 1937, e nesse texto Lacan vai justamente aprofundar ou amarrar teoricamente o modo como que se dá a constituição do eu e essa lógica aí, né, de delimitação de um contorno corporal. Então o eu aparece aí vinculado ao registro da imagem, né, uma imagem corporal, uma imagem que se apresenta, né, por um lado, na constituição psíquica e que fortalece essa ideia, né, ou atrela aí a dimensão do eu, né, como algo que se coloca aí também de uma maneira importante para pensar a experiência humana. E aí a gente tem um outro registro, que é o registro do real, né, que é algo importante para a gente problematizar, né? Então, pensando, por exemplo, aí, essa dimensão de real, né, eu quero localizar isso aqui para vocês, né? Um conceito importante, um registro importante, como eu já havia dizendo, né, como quando eu apresentei aqui anteriormente essa questão do S1, né, da mudança do nome do byte de S2 para S1. Então, o conceito de real como um conceito que dá conta de teorizar também a experiência ou a dimensão de repetição na clínica psicanalítica. Isso é fundamental, né? Isso é importante. Então, recuperando conceito que está atrelado à noção de pulsão de morte, tal como Freud teoriza no Além do Princípio do Prazer, né? Portanto, aquilo que anima a compulsão, a repetição, né? E ainda essa coisa de um certo não querer saber disso que se repete, né? Isso, portanto, é algo que está atrelado a essa dimensão de gozo, né? Que o Lacan teoriza, né? Tem uma comentadora que eu gosto muito, a Diana Rabinovich, ela é professora da Universidade de Buenos Aires, né, na Argentina, e ela faz algumas menções aí, né, ou nos ajuda a caracterizar essa questão da dimensão do real. Ela vai no texto do Lacan e sistematiza algumas qualidades ou características dessa noção de real e que eu quero trazer aqui para nós, né? Então, o real como algo que retorna sempre no mesmo lugar, que não cessa de não se escrever, né? Isso, né, que eu acho que é uma questão importantíssima para nós, o real como algo que não é representável. Esse é um tema importantíssimo, porque eu vou retomar essa questão da impossibilidade de representação do real para justificar o projeto lacaniano de tornar a psicanálise uma ciência à luz, né, dos conceitos aí da topologia lacaniana. Então eu vou voltar nesse ponto, né? Então o real é algo que não é representável e é não todo. Isso quer dizer o quê? Né? Que não há uma universalidade de real
para cada ser humano, ou seja, né, a gente tem que pensar também essa dimensão de real, né, e a repetição no caso a caso. Né? Então, o real como aquilo que nos surpreende, né, algo que vem do acaso, e aí nesse sentido é um grande desafio para nós, né, da gente pensar como é que a gente vai suportar na clínica psicanalítica, no AT, na clínica com a neurose, na clínica com a psicose, né? Como é que a gente suporta o não saber na experiência analítica, né? Como é que é isso, né? Que difícil que é a gente manter essa posição de objeto, né? Seja na clínica psicanalítica estrito sensu e também, em grande medida, na posição do acompanhamento terapêutico, né? Como que é ficar nessa posição de não saber, testemunhando os movimentos de real do nosso paciente. Nesse sentido, pessoal, lembrar também aquela ideia que o Lacan abre no seminário 3 das psicoses, né? Aquela provocação quando ele, ao comentar a psicopatologia do Jaspers, né? Que é uma psicopatologia de base fenomenológica, então aquela tentativa de descrição dos sintomas psiquiátricos, né? E aí pensar um diagnóstico psiquiátrico quando há uma coincidência da descrição fenomenológica dos sintomas com aquilo que o paciente nos traz, né? Então, de pensar essa base da psicopatologia do Jaspers na perspectiva de uma compreensão fenomenológica, e aí o Lacan dizer que nos interessa, a priori, esse esforço de não compreender os nossos pacientes. Vou repetir, né? Lacan vai dizer, não vamos compreender os nossos pacientes. Ora, né, já no seminário 3, ele já está trazendo para nós algo importante nessa perspectiva do não saber e da gente sustentar essa dimensão aí do real articulado com essa possibilidade da gente poder, por exemplo, nos surpreender com aquilo que o paciente nos traz. Então, posto isso, né, é importante então a gente considerar que temos aí um impasse, uma bucha, né, uma dificuldade importantíssima. Por quê? Se o registro do real é um registro importante para a gente teorizar a experiência humana e teorizar a clínica psicanalítica, sobretudo os seus efeitos, como é que a gente vai conseguir tornar esses elementos fundamentais, né, que são pilares da clínica lacaniana, como é que a gente vai conseguir transmitir isso, né, no laço de trabalho? Como é que a gente vai falar da nossa clínica ou daquilo que a gente faz para os nossos colegas, né? Como é que a gente pode, por exemplo, nesse sentido aí é uma preocupação lacaniana, como é que a gente pode, por exemplo, tentar tornar a psicanálise transmissível, ou talvez, né, Lacan usa esses termos, né, é um debate, mas, né, será que conseguiríamos deixar a psicanálise científica ou teorizá-la de modo que seja possível, né, ter um estatuto científico e, portanto, né, capaz de ser transmissível para a comunidade científica de uma maneira geral? Né? Essa é a questão, esse é o desafio, porque vejam, né, quando a gente pensa o conceito de real, a gente tem ali algo que é importante, né? Essa ideia de pensar que aí tem um fundamento ético fundamental. Mas, se na própria natureza do conceito ele não é representável, como é que então a gente vai poder falar, né, de uma clínica que comporta essa dimensão da repetição, da compulsão à repetição, da pulsão de morte, né, daquilo que insiste, né, e que por algum motivo pode ser elaborado, e daí já vai para o registro simbólico, como é que a gente pode tornar isso transmissível? Né? Então é aí que entra o projeto lacaniano de tentar tornar a psicanálise uma ciência, né? E
se lança em mão, né, ou esse projeto de tornar a psicanálise científica, né, a partir da sua teorização e aí sim da formalização. Agora me cabe falar essa palavra, formalizar a clínica psicanalítica à luz das figuras topológicas oriundas da matemática. Então, comentava com vocês, né, que o Lacan trabalha as figuras topológicas, né, ao longo da sua obra como um todo. Por exemplo, na minha tese, a gente tem no capítulo 3, quando eu comentava a questão aí do campo da realidade na neurose, a questão ali da figura topológica da banda de Möbius, né, para romper com uma dicotomia interno e externo quando a gente pensa na neurose, a maneira como que o neurótico vai aprender os objetos do mundo, né? Então, como é que ele vai, né? Como é que se estabelece o campo da realidade, a relação do seu fantasma e a maneira como ele apreende os objetos do mundo a partir do seu fantasma. Então, a banda de Möbius como uma figura topológica que tem como propriedade topológica, né, não ter mais, né, essa questão do, né, do interno, do externo, né, então essa propriedade topológica ajuda o Lacan a fazer uma teorização ali, né, e que vai ao encontro disso que a gente está trabalhando, essa ideia aí do projeto lacaniano de tornar a psicanálise científica, né. Então, voltando essa questão, tem inúmeras figuras topológicas na obra do Lacan. Hoje a gente vai falar dos nós borromianos, vou falar disso mais para frente, né? Por hora eu quero somente apresentar mais um argumento para pensar ou justificar a pertinência da presença da topologia da matemática, né? A maneira como o Lacan a utiliza. Então, de novo, aquela ideia da derivação, né? De pegar o conceito, transformá-lo e incluir esse conceito transformado em seu próprio sistema de pensamento. Então, né, a gente vai falar disso daqui a pouco. Por hora, comentar essa questão aí, né, ou ter mais um argumento para justificar o uso da topologia na experiência ou na teorização analítica, né? Pensando a dimensão da empiria e a relação do tempo, como que se estabelece o tempo, né? Comparando aí justamente o positivismo e a experiência psicanalítica. A minha proposta agora é da gente pensar ou ter mais um argumento para justificar a pertinência da topologia na teoria de Lacan, e vou fazer isso a partir de um comentário a respeito, ou comparando, melhor dizendo, o modo de produção de conhecimento do positivismo, né, articulando isso à questão da empiria e como que na psicanálise a gente também trata de uma empiria, ou seja, a teoria psicanalítica é uma teoria que advém da experiência clínica, mas que tem uma temporalidade diferente com relação ao positivismo. Então eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho que pode ajudar a vocês, alunos, né, a pensarem ou a terem essa justificativa, o porquê da topologia na teoria lacaniana. Então vamos lá. Pensando então em termos de positivismo, né, a gente tem um campo da filosofia, que é a epistemologia da ciência. Este campo da filosofia vai justamente se preocupar em teorizar o modo como que se estabelece a relação entre o sujeito cognoscente, o sujeito pesquisador e o objeto a ser pesquisado, né? A gente sabe que existem inúmeras maneiras de se produzir conhecimento, então este é um debate inclusive muito interessante, muito rico, importante, né? E vou justamente pensar um aspecto aí, né, do modelo das ciências naturais para a gente teorizar essa questão da importância do fenômeno na produção de conhecimento no positivismo, inicialmente, né? Então, tem um filósofo, um pensador, um senhor que se chamava Augusto Comte, né? Um positivista, alguém que
é bem importante nessa discussão, né, na história do pensamento científico. E o Augusto Comte, inclusive, ele que fala, né, a frase que está na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é uma frase dele, do Augusto Comte, né, e ele tem uma ideia, um pressuposto filosófico que é importante. Então, o Comte vai dizer, Deus criou a natureza em sua imagem e semelhança, né? Então a natureza como algo que é um reflexo à perfeição de Deus, né? E a natureza, sendo perfeita, ela tem as suas relações, né? Os seus fenômenos, e aí a ciência positivista entra nisso numa perspectiva de tentar desvelar, desvendar quais são as leis que regem os fenômenos da natureza, numa ética, inclusive, ou numa perspectiva de pensar que a ciência positivista, neste contexto, estaria aí preocupada em justamente desvendar as leis que determinam os fenômenos que estão ali na natureza, para tentar manter a boa ordem, o bom progresso desta mesma natureza. Então, veja, né, a ciência positivista ela tem como finalidade, né, no seu bojo, né, uma expectativa de correção das perturbações da ordem da natureza. Né? Isso é importante, isso é importante. Né? E aí tem algo que é muito potente no modelo positivista de produção de conhecimento. Por quê? Porque quando eles vão tentar teorizar algo, eles vão fazer uso justamente, né, do fenômeno e vão justificar um conceito, né, uma teoria a partir daquilo mesmo que o fenômeno nos mostra. Então, dentro do modelo positivista de produção de conhecimento, os experimentos eles são muito importantes, né? E tem toda uma lógica ou uma perspectiva de como produzir esses fenômenos, de modo que eles são, vamos dizer assim, um argumento radical, né, da veracidade daquilo mesmo que está tentando teorizar e transmitir na própria comunidade científica. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, vou pedir permissão para os colegas que não são da psicologia. Né? A gente pega o behaviorismo radical do Skinner, tem o conceito ali de reforço positivo. A gente pode, por exemplo, produzir um experimento com o rato, né, na caixa de Skinner, e esse experimento que a gente vai produzir conforme uma metodologia, conforme o controle das variáveis, né? Só um parênteses, lembrar que se Deus criou a natureza em sua imagem e perfeição, e a gente pode estudá-la reproduzindo os fenômenos, é fundamental na metodologia científica do positivismo não haver a interferência da subjetividade do pesquisador na sua relação com o objeto. Então, neste caso, né, quando a gente vai criar um experimento qualquer, é fundamental ter todo um controle das variáveis, de modo que a interferência do sujeito pesquisador não apareça quando a gente vai criar um experimento e ter ali a emergência ou, né, criar uma situação qualquer que possa emergir um fenômeno. Né? Então, por exemplo, a gente estava dizendo, né, vamos pensar o conceito de reforço positivo. Então tem o meio ambiente tem essa noção de reforço positivo, algo do ambiente reforça positivamente o organismo quando ele emite um determinado comportamento, né, a tendência deste organismo, de emitir este comportamento outras vezes. Então a gente pode, por exemplo, como uma ilustração, pensar o experimento da caixa de Skinner, né, e criar esse experimento que reforça, que ilustra isso. Né? Então vamos lá, né? A gente deixa lá o rato em privação e o rato fica com sede, né? E ele está ali na caixa de Skinner e a gente pensa, por exemplo, em reforçar positivamente
o comportamento do rato colocar a patinha na barra, né, na barra ali da caixa de Skinner. Então, toda vez que o rato abaixa a barra, o experimentador coloca ali uma gotinha de água e aí o rato, com sede, em privação, percebe a presença da gotinha e aí ele vai lá e bebe a gotinha, né? Então, vai acontecendo isso até que chega um momento em que o rato passa a perceber, né, e aí há um pareamento de estímulos, né, o rato passa a perceber que toda vez que ele põe a patinha dele na barra, o ambiente o reforça com uma gota de água. E aí chega um momento em que ele, ao perceber isso, ele começa a pressionar a barra incessantemente, né? Bom, temos aí um experimento, né? A gente consegue, com este experimento, provar cientificamente para a comunidade científica que o conceito de reforço positivo, oriundo destes pressupostos filosóficos de produção de conhecimento, né, o conceito de reforço positivo, ele existe e é comprovável cientificamente. Esse é o ponto, né? Agora, a questão que se coloca quando a gente vai tentar teorizar a experiência analítica, né, a experiência clínica oriunda da psicanálise lacaniana, né, considerando a dimensão do real, daquilo que insiste, daquilo que repete, né, mas que não é representável, né, esse é o desafio, né? Então, quando a gente for teorizar a experiência analítica, o que o Lacan vai dizer? Quem sabe tentar torná-la científica é justamente teorizar essa dimensão de real, porém numa temporalidade, né, outra. Porque, vejam, no caso da clínica psicanalítica, não há como a gente reproduzir a experiência clínica em condições de laboratório, tal como, por exemplo, né, o experimento da caixa de Skinner. Essa é a questão. Né? Quer dizer, a gente fala de uma experiência, na questão da psicanálise, né? A gente fala de uma experiência clínica, né, que se dá, né? A gente fala de uma teoria que é generalização de singularidades, né? Então ela é importante, porém essa construção teórica, né, é uma construção que ela é feita sempre num a posteriori. Se a gente for comparar a questão do positivismo com a questão da psicanálise nesse quesito aí da empiria e da temporalidade, a gente pode dizer que este aspecto da gente não conseguir reproduzir a experiência clínica como os colegas da comportamental do behaviorismo fazem, né, com a questão dos seus conceitos, né, que aí há, vamos dizer assim, uma certa fragilidade, né, quando a gente tenta problematizar a potência da teoria e da clínica psicanalítica no laço de trabalho. Né? Porque vem os colegas, né, contrários a essa visão de ser humano e podem dizer assim, bom, ok, você está falando que tem a topologia dos nós borromianos, papapá, como é que você prova isso? Essa é a questão. Né? A gente não tem como, né, fazer uso, né, de um experimento que tem consigo a emergência de um fenômeno esse que supostamente retrataria a natureza na sua imagem e perfeição, né, a Deus. Então, esse é um outro argumento que eu queria trazer para vocês, de pensar que, sim, a psicanálise tem uma empiria, né? E aí pensar como é que essa empiria vai ser teorizada. E aí a proposta lacaniana de teorizá-la, isso à luz da topologia, né? Como eu estava comentando com vocês anteriormente. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a topologia como um campo que se constitui aí, né, uma área de saber da matemática, tá certo? E aí depois vou dar esse passo, mais uma vez me repito, né, essa derivação, pensar como que o Lacan faz uso da topologia da matemática no seu sistema próprio de pensamento.
e por fim introduzir ou recuperar algumas coisas no caso do João como uma preparação para você, aluno e leitor da minha tese ou do meu livro, né, ler o caso do João à luz dessas considerações. Então vamos lá. Então, a topologia como algo que é do campo da matemática, né? Então acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa considerar. O que é topologia, né? Então logos, estudo, topos, espaço. Então, inicialmente a gente poderia dizer que é o estudo dos espaços. Né? Então, a topologia ela surge, né, como uma área de saber que se propõe pensar figuras topológicas que se definem em si mesmas como topológicas desde certas propriedades espaciais. Esse é um ponto importante que eu queria comentar. Né? Essa é uma primeira questão, né? Então assim, a gente pega uma figura topológica, se ela de fato ela é topológica, ela vai sofrer algum tipo de transformação, porém a propriedade espacial que a define, né, como uma figura topológica, esta propriedade espacial vai se manter. Por exemplo, tem aqui, né, neste primeiro desenho, né, o desenho das pirâmides de base triangular, né, uma base colocada em sobreposição à outra. Será que a gente pode dizer que isso aqui seria uma figura topológica? Podemos, vamos pensar juntos, né? Então vamos lá. Né? A gente pode, por exemplo, definir que a propriedade topológica dessas duas pirâmides seria que o plano possível, né, delas se encontrarem é somente o mesmo plano determinado pelo encontro das suas bases. Né? E aí a gente tem esta segunda figura topológica que eu estou mostrando aqui para vocês agora, né? Essa segunda figura em que a gente vai justamente espichar as pontas das duas pirâmides e elas vão se encontrar no outro ponto. E a gente pode ver que elas podem se encontrar num ponto acima do plano, né, determinado pelo encontro das suas respectivas bases, ou abaixo. Né? Bom, o que então estou querendo dizer com esse exemplo para vocês? Então eu estou dizendo que esta junção dessas duas pirâmides que teria consigo este atributo ou esta qualidade espacial de que elas iriam se encontrar no mesmo plano da base, né, em um outro ponto, a gente pode dizer que isto não ocorre porque a gente pode produzir um encontro das duas pontas da pirâmide, das duas pirâmides, acima ou abaixo daquele plano determinado pelo encontro das suas respectivas bases. Então, neste caso, a gente tem um exemplo aqui, né, de que não ocorre a manutenção da propriedade topológica e que, portanto, né, esta figura dessas duas pirâmides, ela não se configura uma figura topológica. Tá certo? Então, esse é um ponto importante para nós, né? Agora, a gente tem outras figuras topológicas que são de fato, né? E uma delas, a gente pode falar disso aqui, cabe agora, né, ainda no campo da matemática, falar dos nós borromeanos. Né? Então, o que seria uma figura ou um nó borromeano? É uma figura topológica. Qual é a qualidade, qual é o atributo espacial do nó borromeano que o faz ser uma figura topológica? Então vamos lembrar, primeiro, o que é o nó borromeano? Lembra que, por exemplo, aqueles anéis com as argolas entrelaçadas umas às outras, né? Aqueles anéis,
né, é um nó borromeano, né? Qual que é a particularidade? Então, as argolas elas estão entrelaçadas umas às outras, de modo que ela passa por cima de uma, por baixo da outra, por cima de novo, por baixo, né? E aí então, por exemplo, o nó borromeano com 3 argolas, a gente vê, né, essa situação, né? E aí assim, pensar que, por exemplo, se uma argola se rompe, as outras também se rompem. Isso é importante. Então, o que define a propriedade topológica do nó borromeano, o que define o nó borromeano como uma figura topológica, é o fato de eles estarem atrelados uns aos outros desta maneira, e que se uma argola se rompe, as outras todas se rompem. É interessante pensar essa questão da topologia, como é que a gente manuseia as figuras topológicas. Então, se você tem aí na sua casa esse anel das 3 argolas, pega ele, dá uma olhadinha, veja como que ele estão aí, as argolas estão atreladas, como é que este anel se constitui. Acho que é uma experiência que vale a pena. E também, né, piadinha, não faça a experiência de destruir uma argolinha, né, porque assim você vai acabar destruindo o seu anel. Então, né, manter essa propriedade topológica, porque aí o que o Lacan vai dizer? O Lacan ele vai dizer que os 3 registros, real, simbólico e imaginário, eles estão atrelados como um nó borromeano, isso para pensar a experiência analítica. Então, estava dizendo que aí já entrando nessa dimensão aí da topologia lacaniana, né, o Lacan vai pegar essa figura topológica do nó borromeano de 3, né, de 3 argolas. No seminário 20 ele vai dizer real, simbólico e imaginário estão atrelados entre si, né, numa espécie de coequivalência. Os 3 registros eles têm pertinências semelhantes, né, para pensar a experiência humana, e eles estão atrelados conforme, né, um nó borromeano de 3 argolas. Veja que até neste momento, esse deslocamento que o Lacan faz, tomando a figura topológica da matemática e introduzindo aí para o seu sistema de pensamento, né? Neste contexto, neste momento, o Lacan ele não propõe aí fazer nenhuma grande transformação no conceito de nó borromeano. Né? Eu quero comentar isso porque é importante, faço um parênteses. Né? Um dos atributos também para pensar a propriedade topológica do nó borromeano é de que para agregar as argolas e manter, né, então a sua propriedade topológica, então eu posso pensar o nó borromeano conforme a matemática, né, de 3 argolas, e aí tem que ser sempre números ímpares, né? Então 3, 5, 7, 9, quer dizer, segundo a topologia matemática, né? Vamos fazer essa diferenciação. Então, segundo a topologia matemática, eu poderia transformar o nó borromeano agregando mais argolas, desde que fosse em número ímpar. Isso era o que a topologia matemática clássica dizia, né? Então, voltando a este movimento de derivação, algo que está presente na epistemologia da ciência, né, dessa discussão da filosofia. Então, o Lacan pegando o conceito da matemática e começando a transformar este conceito para incluir no seu próprio sistema de pensamento, Lacan, vai dizer no seminário 20 isso, né? Real, simbólico e imaginário estão atrelados como nó borromeano. Esses 3 registros estão ali, né, nesta relação de copertencimento, conforme o que eu estou mostrando aqui na figura para vocês, né, nesta terceira figura, que é essa figura aí, né, que o Lacan nos propõe no seminário 20. Bom, os problemas começam a surgir, né? Então, o que o Lacan vai querer avançar, ou que ele vai propor
pensando aí nos seus avanços topológicos e aí já entrando especificamente numa topologia mais lacaniana, né? O Lacan, no seminário 22, no seminário RSI, ele vai dizer que talvez a gente poderia incluir um quarto elemento, né? Que seria o nome do pai, né? Um quarto elemento que pudesse manter o atributo topológico e que pudesse também compor aí, né, justificar a sua pertinência, pensando então em termos teóricos, né, o nome do pai, né, o significante nome do pai como um S1, como um significante de amarração dos três registros, né, e aí com isso, né, a gente pensar que este quarto elemento, né, ele teria aí uma consequência para pensar a neurose e também um desdobramento na questão da psicose. Então, essa é uma questão, né? Eu estava dizendo para vocês há pouco que, em termos topológicos, matemáticos, só seria possível transformar a figura topológica do nó borromiano em números ímpares, né? Então 3, 5, 7, 9, e aí o Lacan vem e coloca uma questão que bom, eu quero pensar uma figura topológica com 4 argolas, né? É interessante isso, a Roudinesco, ela comenta essa questão na biografia do Lacan. Lacan encomenda uma solução para amigos matemáticos, né, para pensar isso, e é curioso porque 2 matemáticos, que agora não vou lembrar o nome, eles colocam ou trazem uma solução para o Lacan e vão fazer isso, conseguem, né, propor uma solução topológica pela via da matemática para incluir um quarto elemento, e aí vão bater na porta da casa do Lacan de madrugada e dizer, olha, a gente conseguiu, enfim, né? Então tem essa passagem histórica, né? De todo modo, o que eu quero me deter neste contexto aqui é pensar que, então, num contexto de uma topologia lacaniana para teorizar a experiência clínica desde o conceito de real, né? Compulsão à repetição, pulsão de morte, gozo do ser, então que o Lacan ele vai incluir este quarto elemento, o nome do pai, né? Conforme esta figura topológica que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então este quarto elemento necessário que vai justamente sustentar a amarração dos 3 registros. Isto é absolutamente lacaniano, né? Então é algo que nos interessa pensar, e neste contexto o Lacan vai dizer também no seminário 22, né, ele vai dizer, bom, ok, então temos na neurose, né, um quarto elemento, o nome do pai, isso a gente já viu desde os anos 50 no Édipo, né? Então o quarto elemento que faz a amarração, mas na psicose este quarto elemento ele falta, né? Lembra que a gente falava da fora-oclusão do nome do pai? Né? Então aí se abre toda uma perspectiva que o Lacan vai trabalhar, né? Comentando no seminário 23 a questão ali do James Joyce, né? Então ele pega o caso do Joyce, né? Nem posso dizer que é um caso, né? Mas ele pega o James Joyce, a sua escrita, a sua literatura, e vai propor uma teorização ou uma indicação teórica à luz aí dos nós borromianos, também para pensar a clínica da paranoia. É muito interessante isso que o Lacan faz, ele comenta, na verdade, que ele está fazendo uma proposta teórica, mas que ele não teria tempo de verificar isso na clínica, então ele convoca os psicanalistas a fazerem isso, né? E aí o meu trabalho ele tem uma pertinência histórica, inclusive, porque, só para comentar, o Miller ele libera o seminário 23 em 2006, né? Em francês, em 2007 ele é traduzido e publicado no Brasil, em português,
E eu terminei a minha tese no começo de 2008, né? Então, essa questão de colocar à prova esse conceito, eu faço isso a partir do acompanhamento terapêutico. Então, tem um valor histórico, inclusive, teoricamente, para o campo lacaniano, né? Esse nosso trabalho aqui que a gente está discutindo nessas aulas. Então, voltando, né? O Lacan vai dizer, ora, a escrita do Joyce, né, é, por exemplo, uma suplência ao nome do pai que não existe na estruturação edípica da psicose, né? Então isso é interessante. Então o Lacan começa a dizer de algumas suplências, né, ao nome do pai. Então, né, o corpo, o ter o nome, a escrita. Então a gente pode pensar que, no caso aí da psicose, né, a gente teria então suplências ao nome do pai que foi foracluído desde a sua estruturação subjetiva. Então vejam, por exemplo, né, a gente tem aqui neste desenho, notem que o quarto elemento, o nome do pai, ele está tracejado, né, justamente para fazer uma diferenciação gráfica do nome do nomo romiano com o nome do pai na neurose. Então, na psicose, a gente teria uma situação, por exemplo, a do James Joyce, né, de ter essa representação gráfica que eu mostro aqui, dos três elementos, real, simbólico e imaginário, organizados, né, ou representados como um nó borromeano, né, e aí então real, simbólico e imaginário articulados assim em nó borromeano, tendo essa suplência ao nome do pai como quarto elemento que compõe essa representação, né, em forma de nó, né, e que a gente vê isso no caso, ou no exemplo, melhor dizendo, né, do James Joyce, né, em função de suplências possíveis ao nome do pai. Eu estou me corrigindo aqui falando dessa questão do caso, porque o Lacan também comenta no Seminário 23 que o Joyce seria inanalisável, né? Por quê? Porque justamente como ele tem a sua suplência ao nome do pai ou o seu sintoma com TH bem constituído, não haveria uma demanda ao tratamento possível, né, das psicoses, né, conforme a ética lacaniana. Esse que é o contexto, né? Diferentemente do que acontece na nossa vida de trabalho, né? Porque vamos pensar, quando chamam para ter um AT ou quando alguém procura um analista, né, na questão aí da psicose, não é porque o cara está ali já com a sua suplência ao nome do pai ou com o seu sintoma com TH, né, bem constituído. Não, né? Quer dizer, o que chegam para nós, na nossa clínica, na circunstância do acompanhamento terapêutico, do consultório, ou no CAPS, né, nas instituições de saúde mental, as pessoas que procuram tratamento, elas não estão configuradas aí, tal como James Joyce, né? O que nos chega, né, por exemplo, numa crise psicótica, um paranoico bastante persecutório, né, tomando o outro como um outro absoluto que produz, né, ali uma intrusão devastadora, né, por exemplo. Então, o que chegam para nós são, entre aspas, né, os xereberes da vida, tá certo? E aí o Lacan, no Seminário 22, ele vai, como mostra este desenho que aparece aqui para vocês, né, ele vai representar um psicótico numa situação de crise, ele vai representar um psicótico conforme o nó de trevo ou o nó da paranoia. Ou seja, esse símbolo que vai representar graficamente essa ideia, uma continuidade dos três registros, real, simbólico e imaginário, de modo que eles estão aí numa certa indiferenciação. Tá certo? Então, quando a gente pensa na clínica psicanalítica, sustentada pela teoria dos nós borromeanos, né, a gente pensa a clínica psicanalítica à luz disso, né? Primeiro,
na sua representação, é um nó de trevo, claro, porque o que chegam para nós são os pacientes em crise, né? E pensar que na direção de tratamento, o que a gente quer? A gente quer produzir efeitos clínicos ou efeitos de real que possibilitem construção de suplência ao nome do pai que foi fora incluído na psicose. Então, mais uma vez, apresento então o desenho aqui, né, para vocês verem que a direção de tratamento é o psicótico em crise, né, nó de trevo, e que a partir de um tratamento possível da psicose que a gente consiga, nos seus efeitos, conseguir alcançar uma suplência ao nome do pai que foi fora incluído na psicose, né? Então que os efeitos clínicos têm este estatuto de reordenamento dos 3 registros, real, simbólico e imaginário, em forma de nó borromiano. Então é essa indicação clínica que o Lacan inicia nas suas formulações teóricas no seminário 20, como eu estava explicando para vocês. Tá? Então, é isso que a gente vai teorizar aqui. Isso é uma topologia lacaniana e a ideia, essa indicação teórica, a gente tem que colocar ela à prova na clínica aí da loucura, que é o que a gente está teorizando agora. Né? Então, vou fazer isso neste capítulo, introduzindo essa dimensão da escrita do João como um exemplo de construção de sintoma com TH. Né? E na aula que vem, na aula 7, no último capítulo teórico, a gente vai retomar essa questão, recuperando a pergunta que orientou a elaboração dessa tese, que é: há algo de analítico no acompanhamento terapêutico? E agora eu posso dizer para vocês, né? Sim. Por quê? Porque o AT, na sua especificidade, contribui para a construção, né, de uma suplência ao nome do pai, ou contribui para a construção de um sintoma com TH, né, conforme o caso Lorival, que é o caso que a gente vai teorizar ou falar dele na próxima aula. Então, para finalizar essa aula de hoje, eu quero recuperar certos aspectos do caso do João, que a gente já trabalhou na aula 4, na instalação do dispositivo de tratamento, é o mesmo paciente. Então, o leitor pode perceber que tem alguns fragmentos clínicos que estão ali no texto, à luz da escrita do João. Eram situações que a gente ia para o meu consultório e a gente fazia sessões por escrito, muito interessante, né? Então, eu apresento a vocês aí alguns fragmentos. Então, reporto você, aluno, leitor, a lê-los, né, na tese. Só antes disso, quero fazer alguns comentários aqui para recuperar um pouco essa dimensão da escrita como um exemplo de construção do sintoma, né, à luz desse caso. Então, recuperar que no caso do João aconteceu alguns passos prévios para a gente chegar neste exemplo da escrita dele. Então, lembrar, né, no caso do João, tinha uma demanda de terceiros, né? Lembra que tinha um acompanhante terapêutico que ia sair do caso, porque era um psicólogo que também trabalhava com música, resolveu ser músico e na coerência dele, decidiu que não iria mais ser acompanhante terapêutico do João. Né? Então, este colega me pergunta se eu posso assumir o caso. Então, não foi uma demanda vinda do próprio paciente, foi uma demanda da montagem institucional de tratamento. Né? Tinha uma curadora, né? Uma advogada fazendo a curatela do caso. Né? Eu aceito este caso. Este antigo acompanhante terapêutico fala com o João. João, a princípio, não queria, então vamos lembrar disso. Na primeira vez que eu conheço o João, ele foi com a minha cara, diferentemente do caso Emerson, que demorou meses, de segunda a sexta, para que o Emerson me aceitasse
e que eu pudesse construir uma presença naquele laço transferencial, né? O caso do João foi um caso que isso aconteceu na primeira meia hora. Vamos lembrar que ele dizia como que era o acompanhamento terapêutico, me explicando então algumas questões do cotidiano, do AT naquele caso, e naquele momento o João disse assim para mim: tem também o psiquiatra. Não, o psiquiatra você não precisa ir comigo por hora, né, até ele. Tudo bem, Maurício, eu não vou te engolir agora. Então o João solta essa frase que eu pude escutar e pensar, bom, então se ele não vai me engolir agora, vai me engolir daqui a pouco, que nem o caso do Emerson que me pede em casamento. Né? Questões próprias, né, transferenciais aí, da psicose. Então, a gente pôde construir uma presença rapidamente. Lembram que eu fui, a partir disso, fazendo a enquete do SUGE com o João, e lembra que ele começou a me dizer já de alguns significantes que, vamos dizer assim, ilustravam, caracterizavam o seu próprio patos, né? A sua própria condição de paranoia. Então, ele falava da relação tensiolítica com a mãe, e ele falou da cistite. Né? Acho que esse ponto é um ponto importante, que eu termino o capítulo 4 da instalação do dispositivo de tratamento quando eu pergunto ao João, né, e digo assim, será que você consegue inventar uma palavra ou uma frase que pudesse conter a cistite? Então lembrar que no caso da psicose, né, a pergunta ela é ofertada pelo analista ou pelo acompanhante terapêutico, né, diferentemente da neurose, e aí nesse contexto uma pergunta que pudesse ir ao encontro do patos, né, da persecutoriedade, da intrusão devastadora do outro. Nesse sentido, perguntar se é possível criar uma palavra, uma frase que pudesse conter essa intrusão devastadora do outro. Então, é isso que eu queria também comentar com vocês, e pensar, portanto, que a escrita do João é uma tentativa de construção do sintoma, né? E uma tentativa que segue alguns passos muito interessantes. Notem ali na escrita do texto, né, ou na maneira como ele, João, vai escrevendo o texto, os significantes, né? Medo, ódio, tristeza, como que, em alguma medida, quando a gente vai teorizar o real e a clínica lacaniana, uma clínica que se propõe o tratamento do real e da angústia, né? Como que esses significantes, eles são significantes que falam, né, dessa travessia da angústia. Né? Então, queria comentar isso com vocês. Reporto vocês, aluno, leitor, né? a aluna, leitora, enfim, né? Reporto vocês a leitura, né, do caso que está presente ali no capítulo, tá certo? E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, essa aula que se propõe, ainda que de uma maneira muito breve, introduzir essa perspectiva da teoria dos nós borromianos oriunda da matemática, né? Esse conhecimento, esse saber oriundo da matemática, né? Como é que o Lacan faz o uso dele na teoria ou no seu sistema de pensamento, produzindo aquele movimento de derivação, né? Então um movimento de pegar o conceito de uma área de saber, transformá-lo e incorporar no seu próprio sistema. Portanto, a gente pode falar de uma topologia lacaniana. Nesse sentido, a gente pode dizer que a topologia lacaniana produz questionamentos também para a topologia da matemática. E pensar essa indicação clínica, né? Essa indicação clínica fundamental, né? A teoria dos nós borromianos e a suplência ao nome do pai, que foi foracluído. Então, uma suplência ao sintoma, pensar os efeitos clínicos, né, que convergem para isso. Efeitos clínicos que tendem a construir suplências
ao nome do Pai que fora incluído na psicose. Porque assim a gente consegue, né, voltando ao nó de trevo, né, o nó de trevo como um nó que representa uma situação de crise, portanto o caso Schereber, a gente consegue pensar a direção de tratamento. Então, o paciente que nos chega numa crise, como representado pelo nó de trevo, né, pensar os efeitos clínicos ou os efeitos de real na clínica, de modo que a gente consiga reordenar os 3 registros, real, simbólico e imaginário, a partir de suplências ao nome do Pai. Tá certo? Então é isso. Vamos, então, na próxima aula, fazer um gancho dessa indicação teórica e trazer essa questão para a especificidade do acompanhamento terapêutico. Então, até lá, até uma próxima.